Agora iremos fechar os nossos olhinhos e pensar numa linda imagem para que possamos nos conectar com a pátria espiritual e pedirmos que possamos ter uma noite de estudos tranquila, esclarecedora e que possamos aprender da melhor maneira o que iremos falar hoje. Que assim seja, graças a Deus. O alimento espiritual. O professor lutava na escola com um grande problema. Os alunos começaram a ler muitas histórias de homens maus, de roubos e de crimes, e passaram a viver em plena insubordinação. Queriam imitar aventureiros e malfeitores. E em razão disso, na escola e em casa, apresentavam um péssimo comportamento. Alguns pronunciavam palavrões, julgando-se bem educados, e outros se entregavam a brinquedos de mau gosto, acreditando que assim mostravam superioridade e inteligência. Esqueciam-se dos bons livros, zombavam dos bons conselhos. O professor, em vista disso, certo dia reuniu todas as classes para a merenda costumeira, apresentando uma surpresa esquisita. Os pratos estavam cheios de coisas impróprias, tais como pães envolvidos em lama, doces com batatas podres, pedaços de maçãs com tomates deteriorados e geleias misturadas com fel e pimenta. Os meninos, revoltados, gritavam contra o que viam, mas o velho educador pediu silêncio e, tomando a palavra, lhes disse: Meus filhos, se não podemos dispensar o alimento puro a benefício do corpo, precisamos também de alimento sadio para a nossa alma. O pão garante a nossa energia física, mas a leitura é fonte de nossa vida espiritual. Os maus livros, as reportagens infelizes, as difamações e as aventuras criminosas representam substâncias apodrecidas que nós absorvemos, envenenando a vida mental e prejudicando-nos a conduta. Se gostamos das refeições saborosas que auxiliam a conservação de nossa saúde, procuremos também as páginas que cooperam na defesa de nossa harmonia interior, a fim de nunca fugirmos ao correto procedimento. Com essa preleção, a hora da merenda foi encerrada. Os alunos retiraram-se cabisbaixos e, pouco a pouco, a vida dos meninos foi sendo retificada, modificando-se para melhor. Hoje nós vamos falar sobre sintonia. Assim como vemos no vídeo, vamos aprender como sintonizar nossos pensamentos e ações no nosso dia a dia. Na história contou que as crianças estavam vendo vídeos e também lendo histórias que não eram muito boas, de ações que não eram adequadas, machucar um amiguinho, fazer gestos adequados, falar coisas que não devia. E o professor estava querendo ensinar que essa não era a maneira de se agir. Vemos aqui uma imagem que demonstra o que acontece com a gente quando temos pensamentos bons e pensamentos ruins. Aprendemos no Evangelho que não é bom botarmos em prática coisas ruins que lemos e vemos na televisão ou no vídeo e afins. Devemos botar em prática os ensinamentos que ele nos dá, de ser caridoso, de ser bondoso, de pensar bem do amigo, ajudar o companheiro. Esses são as melhores formas que a gente tem que sintonizar com a nossa mente.
Hoje aprendemos que devemos ter atenção à nossa sintonia de pensamentos, que possamos colocar em prática o que aprendemos no vídeo de hoje e na nossa aulinha. Agora eu vou me despedir de vocês, que vocês continuem agora com a reunião pública. Um beijinho, tchau, tchau, até o próximo estudo. Vem fazer um mundo diferente por toda parte, em cada olhar. Realizar seu sonho mais bonito, espalhando pelo ar alegria e paz. Vem sentir a vida convidando a cada instante a ser feliz. Notar então que é sempre possível romper com a escuridão do medo e da dor. Bem-aventurado pelo simples fato de estar transformando seu caminho pra melhor, e a sua voz então irá cantar que está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, redescobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Vem fazer um mundo diferente por toda parte, em cada olhar. Realizar seu sonho mais bonito, espalhando pelo ar alegria e paz. Vem sentir a vida convidando a cada instante a ser feliz. Notar então que é sempre possível romper com a escuridão do medo e da dor. Bem-aventurado pelo simples fato de estar transformando seu caminho pra melhor, e a sua voz então irá cantar que está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Quero ter coragem, fé em toda dor, em todo mal que
acontecer comigo. Sabe a luz de eterno amor que vem de Deus e o consolo de tão grande amigo. Sei que vem provar minha fé, se confio na tua vontade, se me manterei de pé, mesmo até após a grande tempestade. O que semear aqui por toda a minha vida, colherei na vida do Espírito. Frutos de coragem, fé, ante o medo e a fraqueza, provirão de teu amor perfeito. Se um dia sucumbir, vou querer levantar e seguir a caminhada firme em tua mão. E quando forte estiver e alguém vier perguntar, é Cristo em minha alma, corpo e coração. Quero ter coragem, fé em toda dor, em todo mal que acontecer comigo. Sabe a luz de eterno amor que vem de Deus e o consolo de tão grande amigo. Sei que vem provar minha fé, se confio na tua vontade, se me manterei de pé, mesmo até após a grande tempestade. O que semear aqui por toda a minha vida, colherei na vida do Espírito. Frutos de coragem, fé, ante o medo e a fraqueza, provirão de teu amor perfeito. Se um dia sucumbir, vou querer levantar e seguir a caminhada firme em tua mão. E quando forte estiver e alguém vier perguntar, é Cristo em minha alma, corpo e coração.
Olá a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa. E é um enorme prazer estar aqui com vocês. Gostaria de reforçar que a Casa de Miguel, além das reuniões públicas no formato presencial, possui algumas atividades online, como as reuniões de fluidoterapia e a prece da saudade, além também das reuniões das noites de sexta-feira, que começam às 19h45, com as evangelizadoras do GEAL nos trazendo atividades e leituras direcionadas para as nossas crianças e jovens. E logo em seguida, às 20 horas, prosseguimos com o desenvolvimento do tema proposto. Todas estas informações vocês encontrarão no link postado aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o jornal Seaeiros de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos cursos doutrinários desenvolvidos pela casa. Tenho a certeza que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês, independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina ou que você já nos acompanha há algum tempo. E da mesma forma que convido a cada um de vocês a se inscreverem em nossos cursos, também convido a todos aqueles que são responsáveis pelos nossos pequenos e jovens, de 0 a 21 anos, a trazerem eles para as nossas atividades de evangelização, que acontecem todos os sábados, das 15 horas às 17 horas. Enquanto os nossos jovens estão a receber os ensinamentos contidos no Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, os responsáveis podem participar de uma roda de conversa, onde discutimos temas diversos, também sobre o olhar do Espiritismo. Venham e tenho a certeza de que o estudo e a evangelização são ferramentas maravilhosas para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. E vale a pena relembrar que todas estas informações se encontram no jornal Seaeiros de Miguel. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento do tema que se encontra no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nos fala da fé que transporta montanhas. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será a nossa companheira Maeli Moço. Que os nossos amigos espirituais possam envolver a nossa companheira, que irá trazer este tema tão importante e esclarecedor para uma melhor compreensão a respeito da nossa passagem aqui na Terra. Que possamos estar, neste momento, com os nossos corações e mentes harmonizados com as boas vibrações
e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa e lembremos que Deus está sempre conosco. Boas reflexões a todos. Do livro Mais Perto, pelo Espírito Emmanuel. Alcancemos a luz. A fé transporta montanhas, afirmou o Divino Mestre. Em nossa condição de emparedados no vale sombrio das próprias dívidas, à frente da lei, não nos detenhamos na feição exterior do ensinamento, e sim, apliquemos a beleza do símbolo ao nosso próprio mundo interno. Antigos prisioneiros do cárcere de reiteradas defecções espirituais, sentimos-nos cercados por pesadas colunas de treva a encerguer-se-nos a visão. Montanhas empedradas de revolta e indisciplina inclinam-nos para os despenhadeiros do sofrimento. Montanhas espinhosas de negligência e ociosidade ameaçam-nos como os precipícios da negação e da dúvida. Montanhas de levianidade e insensatez induzem-nos a cair nos desvãos do tempo perdido. Montanhas de débitos e aflições que formamos com os resíduos dos próprios erros no curso dos milênios incessantes desviam-nos o espírito para a inutilidade e para a morte. Que a nossa fé seja hoje um instrumento de renovação dos nossos próprios caminhos, utilizando-a na obra paciente do amor. Construiremos nova senda, a soerguer-nos para os cimos da vida. Para conhecer com segurança é preciso discernir. Para discernir é indispensável aprender. Para aprender é necessário amar com todas as nossas forças. Abençoadas revelações nos esperam nos montes do futuro. Todavia, para alcançar o esplendor do porvir, é imprescindível desintegrar a neve da indiferença e diluir a sombra espessa da incompreensão que nos prendem à furna do egoísmo cristalizado. Não basta nos demoremos em análises esterilizantes do escuro ambiente de purgação do pretérito em que nos encontramos. Embora reconheçamos o diálogo construtivo por valioso ingrediente na edificação da verdade. A hora que passa é preciosa demais para que lhe percamos a grandeza. Saibamos abraçar a fé viva que o Cristo nos legou com a renunciação aos caprichos inferiores e transformando-nos em sinceros trabalhadores no aperfeiçoamento de nós mesmos pelo trabalho infatigável do bem, aniquilaremos as montanhas agressivas que nos separam do Mestre Divino, e dele receberemos o salário da luz, com que assimilaremos os dons das mais altas revelações nos domínios da vida eterna. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e podermos agradecer por tudo que nos tem concedido. Que possamos agir de acordo a merecer a tua misericórdia e o teu amparo. Que possamos hoje, aqui, beber de tua fonte divina
e que a nossa sede de amor e refrigério possam ser saciadas. Amigos espirituais que se encontram em trabalho aqui conosco, nos ajudem a compreender as palavras que hoje serão ditas e que os trabalhos a serem realizados hoje possam transcorrer na mais perfeita harmonia e que possam ser concluídos de acordo com o planejado. Obrigado, Pai, por tudo e pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião na data de hoje. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à reunião pública de sexta-feira do Centro Espírita Miguel, transmitido aqui pelo canal do YouTube. É uma alegria tê-los conosco. Que a gente possa ter uma noite com bastante reflexões e que Jesus nos abençoe nas nossas intenções, nas palavras, que todos nós possamos, então, nesses breves momentos, desfrutarmos da sua presença em nosso íntimo. Hoje, nós vamos falar de um tema bastante interessante. Esse tema está no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que tem como título A Fé Transporta Montanhas. Quando a gente fala de fé, vocês ouviram a página de abertura, né? A gente precisa pensar naquilo que nós estamos fazendo diante da vida. Quando Jesus traz essa questão da montanha, é claro que ele não estava falando de uma montanha fora, porque às vezes a gente olha assim, mas como transporta montanha? Quer dizer que daqui para lá, quer dizer, não é algo físico. Ele usa aí uma figura de linguagem, uma alegoria, para nos trazer algo que a página de preparação, a página de abertura já nos trouxe, que é o nosso movimento interno. As montanhas que nós vamos precisar mover internamente para que, então, eu consiga realmente vivenciar a fé. Então, a fé, na verdade, é um elemento fundamental para que eu consiga viver melhor comigo. Porque é só com fé que eu vou conseguir me libertar dessas montanhas, ou melhor, transpô-las. Porque, como Kardec nos ensinou, a gente doma as nossas más tendências. A gente não retira. Por isso, Jesus falou de um movimento. Eu movo ela de um lugar para o outro. Então, é importante que a gente já, de início, deixe isso bem claro. Se a página de abertura não conseguiu esclarecer, a gente precisa ouvir novamente, mas também prestar atenção em como que a gente vai olhar para tudo aquilo que Emmanuel nos trouxe nessa página de abertura. Então, por que eu a escolhi? Porque ela fala desse movimento interior, né? Em alguns momentos, ele diz: montanhas empedradas de revolta e indisciplina inclinam-nos para o despenhadeiro do sofrimento. Montanhas espinhosas de negligência e ociosidade ameaçam-nos com os precipícios da negação e da dúvida. Montanhas de leviandade e insensatez
induzem-nos a cair nos desvãos do tempo. Montanhas de débitos e aflições que formamos com os resíduos dos próprios erros no curso dos milênios incessantes. Desviam-nos o espírito para a inutilidade e para a morte. E olha o que ele vai dizer mais a seguir: que a nossa fé seja hoje um instrumento de renovação dos nossos próprios caminhos. É sobre esse aspecto que eu quero conversar com vocês na noite de hoje. Que a nossa fé possa ser um instrumento de renovação do meu caminho. A fé é exatamente esse elemento, esse instrumento, essa virtude maravilhosa que vai conseguir com que eu renove o meu caminho. E como que eu renovo o meu caminho? Renovando o meu olhar, renovando a forma como eu olho para a vida, como eu percorro essa jornada e como eu faço para, então, discernir aquilo que me pertence, aquilo que pertence ao outro. Mas também ela me ajuda num outro ponto, na minha relação com Deus e com os meus irmãos. A fé, portanto, é algo elaborado pelo amor infinito do nosso Pai, para que efetivamente nós possamos, por nós mesmos, conquistarmos aquilo que é nosso. Então, para conhecer com segurança, é preciso discernir. Para discernir, é indispensável aprender. E para aprender, é necessário amar com todas as nossas forças. Então, primeiro, eu preciso conhecer com segurança. E para isso eu preciso discernir. Para discernir, é indispensável que eu faça o quê? Que eu aprenda. Mas para que eu aprenda, é necessário amar com todas as minhas forças. Então, não basta, né, que a gente fique em análises criteriosíssimas, longas, para que efetivamente a gente possa, então, colocar a nossa fé em movimento. É preciso que a gente aproveite as horas, como ele diz, que são preciosas, para que então a gente não perca nenhuma oportunidade de colocar a fé em ação. Então, saibamos alcançar a fé viva que o Cristo nos legou com a renunciação aos caprichos inferiores. Essa é a montanha de caprichos inferiores que cada um de nós carrega em si. É essa montanha que a virtude da fé vai me auxiliar a mover. Mover desse lugar de capricho inferior para um lugar de renovação dos caminhos. Quando efetivamente eu começo a empreender na minha vida com fé, eu mudo o meu caminho. Ao passo que com medo, com raiva, com rancor, com inveja, com vingança, eu não consigo ir muito longe, não é verdade? Então, é preciso que a gente se coloque na posição de conseguir mover algo que nos atravanca o caminho, como ele nos trouxe na página, para algo que vai nos libertar, para algo que vai nos fazer transcender e nos fazer mover a montanha de caprichos inferiores para, então, um caminho de renovação e de vida. Pensando um pouquinho mais sobre isso que Emmanuel nos traz na página, e eu fiz questão de conversar um pouco sobre ela com vocês, antes da gente ir para o Evangelho, propriamente dito, porque já estamos, eu trouxe também uma questão do livro O Consolador. É a questão 199.
onde perguntaram a Emmanuel se a razão dispensa a fé. Nós somos seres racionais, todos nós sabemos disso. Pensamos ali minimamente para a tomada de algumas decisões. Às vezes tomamos decisões de forma irrefletida, também é verdade. Mas somos considerados seres racionais. É isso que nos distingue dos outros animais. Então perguntaram: poderá a razão dispensar a fé? Será que a razão ela substitui a fé, ou ela é mais do que a fé, ou ela sozinha dá conta de viver uma vida transbordante e abundante? Vamos ver o que Emmanuel responde. Emmanuel diz assim: a razão humana é ainda muito frágil e não poderá dispensar a cooperação da fé que ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida. Em virtude da separação de ambas nas estradas da vida, é que observamos o homem terrestre no desfiladeiro terrível da miséria e da destruição. Pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, a força faz as suas derradeiras tentativas para senhorear-se de todas as conquistas do mundo. Falastes demasiadamente de razão e permaneceis na guerra da destruição, onde só perambulam miseráveis vencidos. Revelastes as mais elevadas demonstrações de inteligência, mas mobilizais todo o conhecimento para o morticínio sem piedade. Pregastes a paz, fabricando os canhões homicidas, pretendestes haver solucionado os problemas sociais, intensificando a construção das cadeias e dos prostíbulos. Esse progresso é o da razão sem a fé, onde os homens se perdem em luta e glória e sem fim. Então, ele já nos chama a atenção de que a nossa razão é muito frágil e que sem uma fé que nos ilumina para a solução de grandes e sagrados problemas da vida, estamos como estamos agora. Estamos como estamos agora, separados dessa vida maravilhosa, separados dessa vida abundante e plena, vivendo uma vida medíocre e muitas das vezes sobrevivendo. Então, ele deu exemplos aqui que nós vivenciamos para nos mostrar que esse progresso que a gente diz que teve é um progresso sem fé, onde a gente vai perder numa luta em glória e sem fim. Então, precisamos da fé para que realmente ela nos auxilie a solucionar, os grandes e sagrados problemas da vida. Sem fé, a gente continua brigando, fazendo guerra, fazendo discussões que não nos vão levar a nada. E aí eu resolvi procurar uma página de Joana de Ângeles, que está no livro Após a Tempestade, para que a gente possa entender ainda mais o que Emmanuel está falando para nós desde a página de abertura. O título dessa página da Joana é Desprezo da Fé. E aí ela já começa dizendo: o desprezo à fé, antes de significar a preciosa conquista da inteligência, que se supõe superdotada, revela pobreza de percepção como riqueza da vã cultura, que não enxuga lágrimas do coração, nem acalma as inquietações que somente a fé consegue dulcificar e apaziguar. Então, ela já vai nos dizendo que só a inteligência não nos dulcifica nem nos apazigua,
que só uma riqueza vã de cultura, ou seja, só a busca do conhecimento sem fé, não nos adianta de nada, não nos acalma as nossas inquietações mais íntimas. E aí, mais adiante, que o texto é grande, eu não trouxe todo, ela vai dizer o seguinte, que o Espiritismo, ao Espiritismo, melhor dizendo, cabe essa gigantesca tarefa, reconduzir o homem moderno a Deus, esculpir-lhe a fé superior e racional mediante a utilização dos recursos de que se dispõe, a fim de estruturá-la pelos fatos de que se reveste e pela lógica que deles diflui, favorecendo com mais profunda compreensão dos móveis e objetivos da vida, simultaneamente exalçando a tônica dos deveres da caridade, do trabalho, da humildade, efeitos imediatos da sua transformação pela fé. Então, só a fé é capaz de nos transformar, de mover a montanha, lembra? Para a humildade, a caridade, o trabalho, os nossos deveres. E ao Espiritismo cabe essa tarefa de conduzir a todos nós a Deus, para esculpir em nós uma fé superior e racional, com os recursos que o Espiritismo nos traz, que não são poucos, né? Mais adiante ela vai dizer, não lhe imporá, quer dizer, o Espiritismo não vai impor um novo modo de crer. Antes lhe ensejará a correta vivência da crença, estruturada, não num sistema, antes argamassada no testemunho dos fatos demonstrados à saciedade, conotados e comprovados em toda parte e lugar do planeta. Então, não é algo que vai estar numa crença estruturada, num sistema de crenças. É isso que ela está dizendo. Em dogmas que vão nos aprisionar. Não. Ela vai ser formada, argamassada, como ela diz, no testemunho dos fatos demonstrados à saciedade, comprovada em todo lugar do planeta. Nós seremos preenchidos por essa fé. A fé espiritual corrige a distrofia ou a hipertrofia da razão, situando-a convenientemente no lugar que me cabe. Então, aqui ela nos chama a atenção que a nossa fé está, muitas das vezes, atrofiada e hipertrofiada por conta da razão. Então, a gente ficou muito racional e esquecemos dessa alavanca que vai nos impulsionar a uma vida transbordante e melhor. Crente, após a experiência da fé, o homem faz-se livre dos torpes limites dos preconceitos e das injunções dissolventes da hipocrisia e da petulância. Então, após a experiência com a fé, o homem vai se ver livre dos torpes limites do preconceito, das injunções dissolventes, da hipocrisia e da petulância. Lembra da montanha que Jesus fala? São essas as montanhas que a fé transforma. O preconceito, as injunções dissolventes, a hipocrisia, a nossa petulância, o nosso orgulho, a nossa vaidade, e assim por diante. Transforma-se em irmão do próximo, membro edificante da comunidade, por colocar as suas aspirações não na transitória função da carne, mas na transcendente imposição da imortalidade. Então, ela está dizendo que a fé vai nos fazer olhar como irmãos. E, portanto, a minha aspiração não vai estar
circunscrita apenas a esse corpo de carne que agora eu carrego, mas sim na transcendência que a própria imortalidade me impõe. Para finalizar esse trechinho de Joana, ela diz: reconhece a própria fragilidade e pequenez, aspirando à força grandiosa do progresso e da sabedoria que o engrandece. A fé dá-lhe a exuberância do amor e o poder de retificar, de mudar as injunções penosas, libertando-o dos tormentos de qualquer procedência, a fim de fazê-lo feliz. Olha novamente a ideia da montanha. A fé guiará o homem e o homem, em se encontrando consigo mesmo, herdará a terra. Então, nós só seremos capazes, segundo Joana, só seremos capazes de nos encontrar conosco mesmo através da guiança da fé. É através da fé que eu consigo me encontrar comigo e, portanto, herdar a terra, como Jesus nos disse no Sermão da Montanha. Então, a gente vê que os dois espíritos nos trouxeram situações para nos mostrar que a fé é esse elemento de culminância do espírito. É esse elemento onde ele muda a rota, onde ele move a montanha daqui para cá. A montanha das suas dificuldades, as montanhas das suas necessidades, as montanhas até das vicissitudes que ele vai viver na vida corporal, porque ele muda a mentalidade. Portanto, ele muda a forma que olha para a vida. Caso contrário, a gente fica circunscrito na razão e perdemos, então, a mão, o amparo que a fé vai nos trazer, ditando o amor como a nossa grande premissa. E aí, para concluir, já que o título da nossa fala de hoje é o título do capítulo 19, eu escolhi, dentro desse capítulo, o meu item favorito, que é o item 12, onde Kardec coloca o título de A Fé Humana e a Fé Divina. Essa mensagem faz parte das instruções dos espíritos e foi trazida por um espírito protetor em Paris, em 1863. E ele diz assim para nós: até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Então, ele já nos chama a atenção que a gente entendeu errado, achando que fé era para ser visto só pelo lado religioso. E mais ainda, a gente colocou o Cristo dentro de um aspecto apenas religioso também. A gente considera Jesus o chefe de uma religião. E ele não é isso. Ele é muito mais que isso. Ele é o nosso guia, o nosso modelo, questão 625 do Livro dos Espíritos. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé. Isto é, a vontade de querer, a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então, aqui entram dois elementos fundamentais na fé: a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter uma satisfação. Ou seja, a certeza de que o resultado vai ser aquele esperado por mim. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres senão os efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo,
se tornarão completamente compreensíveis. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Então, aqui ele nos mostra que a fé tem esses dois aspectos. A fé é humana, quando eu acredito em mim, quando essa vontade de querer está forte dentro de mim, essa certeza também está, quer dizer, essa vontade é minha, arde no meu coração. E também uma vontade divina, que é quando eu entendo que eu estou submetido a leis acima de mim, que eu estou sendo olhado, que eu estou sendo forjado e amado por algo que está para além da minha vontade. Então, o homem de gênio, quer dizer, o homem inteligente, que se lança à realização de algum grande empreendimento, só triunfa se ele tem fé. Por quê? Porque ele sente em si que há de chegar ao fim colimado, quer dizer, ao fim desejado, né? Certo de que está facultado dessa imensa força. Ele não tem dúvida que ele vai chegar ao ponto final. Ele não tem dúvida que ele vai chegar onde ele deseja. E por que que a gente vacila na nossa fé, como Jesus nos disse inúmeras vezes no Evangelho? Porque nós duvidamos de nós mesmos, muitas das vezes. A gente não duvida de Deus, a gente duvida de nós. Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Será que eu mereço? Será que eu sou forte o suficiente? Será que eu sou corajoso? São muitas as nossas dúvidas. Então, a gente não consegue estabelecer uma fé que seja forte, como ele está dizendo aqui. Onde eu tenha uma força que me move para além de mim, para além daquilo que eu possa pensar. É por isso que Emmanuel e Joana nos disseram que ela está acima da razão. Então, no finalzinho do texto, ele volta a repetir: a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, o que ele está dizendo para nós nesse finalzinho? Que nós não temos o conhecimento do quão forte é a fé. E do quão forte pode ser quando nós nos aliamos e a utilizamos como uma ferramenta de transformação. Quando a gente não consegue compreender, quando a gente não consegue usá-la a nosso favor, quando a gente tem medo, quando a gente recua, quando a gente acha que não deve, que não merece, quando a gente não se ama, a gente não avança. E por não avançar, como ele fala aqui, deixa eu ler novamente, a gente acha que o que Jesus fez é um grande prodígio, é um grande feito. E ele diz que não passa de um desenvolvimento das faculdades. Precisamos desenvolver a faculdade da fé. E aí sim, vamos conseguir realizar como Jesus já nos disse. Isso e muito mais. Então, esse era o recado que eu gostaria de deixar no coração de vocês na noite de hoje. Agradeço imensamente a oportunidade mais uma vez e peço que Jesus os abençoe e desejo a todos um ótimo final de semana. Senhor,
Nesse momento de prece, então, pedimos, auxilia-nos para que a gente possa desenvolver essa faculdade humana de poucas letras, mas tão potente, capaz de demover e de mover as montanhas, como tu mesmo nos dissestes, de um lugar para o outro. Mas para que ela possa, então, surgir esplendorosa em nossas vidas, precisamos, Senhor, começar a compreender a nossa força, a fé em nós, acreditar nas nossas capacidades, confiar que somos, sim, co-criadores dessa vida abundante e feliz. E a partir de então, colocarmos a mão na charrua, como os Espíritos sempre nos dizem, para construirmos uma vida mais forte, mais feliz e mais abundante. Que a tua paz nos envolva e que nós possamos, a partir do auxílio da Joana e de Emmanuel na noite de hoje, com as páginas que nos trouxeram, desenvolvermos as nossas capacidades, para que a gente saia, Senhor, desse estágio evolutivo ainda obscuro, infeliz, de uma vida miserável e medíocre, para uma vida verdadeiramente plena. Que a tua paz e o teu amor e que o Espiritismo possa nos transformar pouco a pouco. E que nós possamos, pouco a pouco, deixar que ele entre e faça morada, para que possa, então, reorganizar as nossas ideias, os nossos sentimentos e a nossa evolução espiritual. Que a tua paz fique conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. A fé, sem o crivo da razão, é fé cega, é negação da perfeita razão de Deus. E Deus que é amor com potencial nos criou então, para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos, pois tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa. Fé que não obra no campo da vida é como figueira seca sem frutos render. A fé produtiva não é utopia, sofismo, verniz na superfície do ser. Ela desperta instintos nobres que o homem precisa para o bem conhecer. Ela é paciente, pois sabe que a alma não finda com a morte, prossegue a crescer, prossegue a crescer, amadurecer, até entender que a fé, sem o crivo da razão,
É fé cega, é a negação da perfeita razão de Deus. E Deus quer amor com potencial, nos criou então, para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos. Pois tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa